nome é Vital, professor Vital. Vamos dar início aqui à disciplina de segurança do trabalho no curso técnico em eletrotécnica, aula 1. Vamos dar início comentando sobre a higiene e segurança do trabalho, também conhecida como higiene ocupacional ou higiene industrial. É definido por uma técnica preventiva que atua na exposição dos trabalhadores num ambiente agressivo com o objetivo de evitar os riscos de saúde inerentes à tarefa do cargo e o ambiente físico onde são executadas essas atividades. Ou seja, ela trabalha naquela parte da insalubridade, da onde o trabalhador vai estar exposto aos riscos em que os profissionais de segurança do trabalho, o técnico de segurança, o médico do trabalho, define quais os riscos presentes para cada tipo de atividade, onde a gente faz a inserção do uso dos EPIs para cada profissional, para que ele fique apto e, como é que se diz, livre de qualquer tipo de acidentes. Sabe-se que o trabalhador, em suas atividades rotineiras, se expõe a diversos riscos que decorrem das condições inerentes ao ambiente de trabalho. Portanto, esses riscos são com as condições inseguras do trabalho capazes de afetar a saúde, a segurança e o bem-estar do trabalhador. Essa questão de afetar a saúde do trabalhador, ela envolve tanto as questões físicas como as questões mentais e psicológicas. Ou seja, não apenas a questão do acidente em si, com questão de rupturas, lesões. As condições inseguras relativas ao processo produtivo, como por exemplo, máquinas desprotegidas, que pode estar causando uma grande incidência de ruído, correias e correntes expostas que pode estar lesionando algum tipo de dedo desse trabalhador, piso escorregadio que pode estar causando lesões, torções, fraturas, empilhamento precário, onde pode estar caindo sobre os trabalhadores determinados tipos de equipamento. São chamados de riscos operacionais, sendo os causadores de acidentes. Ou seja, a parte de elétrica é uma área em que os acidentes são bem danosos perante a saúde do trabalhador, onde, se não ocasionar a morte, deixa ele bem debilitado. As condições inseguras relativas ao ambiente de trabalho, como por exemplo, a presença de gases, vapores tóxicos, ruídos, calores intensos, são chamados de riscos ambientais, sendo os causadores de doenças de trabalho juntos com os demais. Aqui nessa imagem a gente busca esse conceito, a diferença entre segurança do trabalho e higiene do trabalho, aonde a segurança do trabalho está dentro da higiene do trabalho. Ou seja, a higiene do trabalho é bem mais ampla, onde ela abrange desde a parte do meio ambiente, as questões psicológicas e sociais de cada trabalhador, a medicina do trabalho, onde envolve a questão do ASO e de como é que está a saúde de cada trabalhador, não, quem está na empresa, a questão das taxologias e terminações, a segurança do trabalho em si, os direitos e deveres de cada trabalhador e também do empregador, as legislações, que é onde rege a questão dos nossos salários, nossos tickets de alimentação, nossa insalubridade, horas extras, as questões de construção de engenharia para poder melhorar nossas condições de serviço, as questões ergonômicas, que melhoram a nossa qualidade de trabalho e nosso bem-estar na atividade. Aqui nessa outra imagem a gente traz alguns EPIs que é utilizado durante a desenvolver da atividade da gente, que é onde todo mundo, na hora que fala segurança do trabalho, a gente só pensa na questão dos EPIs, não é isso? Onde a gente tem a questão do uso do capacete, proteção visual, o colete de proteção, de onde o objetivo desse colete é que a gente seja visto, que reflita a questão das luzes, dos transportes, para ter uma melhor visualização do trabalhador. Máscara facial, que hoje em dia é de obrigação de todo mundo utilizar essa máscara. Antigamente era para questão de poeira, a questão de para manusear produtos químicos, agora não, agora é para todo mundo devido aos riscos biológicos que está presente no nosso dia a dia. Luvas de segurança, botina de segurança, no caso para quem vai trabalhar na parte de elétrica, a botina de segurança tem que ser de bico de PVC e nunca bico de aço. A luva de segurança tem que ser uma luva resistente à questão dependendo da voltagem que você vai desenvolver a atividade, que ela seja resistente àquela voltagem.
E proteções aditivas, para quem vai trabalhar tipo dentro de um eletrocentro, que tem também a questão dos alarmes, várias ventoinhas, vários tipos de ruídos, quem vai trabalhar com guindaste e outros tipos de materiais. Reconhecimento. Reconhecimento a gente tem como documento a APR, que é onde a gente vai fazer aquele reconhecimento daquela área, aquela análise preliminar de risco, que é onde a gente vai identificar os tipos de riscos e os agentes causadores e que pode causar algum tipo de incidente ou acidente para a sua atividade. Avaliação. Avaliação é onde você vai quantificar e qualificar o tipo de risco da sua atividade, para você fazer o controle dela, ou seja, sem a quantidade, sem aquela qualidade daquele risco, você não vai saber quais tipos de controle você vai estar executando. Aonde esse controle a gente pode fazer ele com um EPC, que é um equipamento de proteção coletiva, com a placa, com a faixa, uma corrente de contenção, um enclausulamento, ou então com o EPI, que é o último recurso que a gente utiliza, que são os EPIs. Pode ser um capacete, um protetor auricular, uma máscara, uma luva e assim por diante. Aqui nessa imagem a gente traz também a questão do ciclo, da onde a segurança do trabalho trabalha junto com a higiene e com a saúde para ter um ambiente de trabalho bem salubre. É a questão também da higiene de segurança do trabalho, onde vai trazer a questão do ASO, onde a gente vai estar também observando a questão dos cartões de vacina de todo mundo, se está todo mundo com a antitetânica, com a hepatite, e assim por diante. O que envolve o programa de higiene no trabalho? Envolve um ambiente físico de trabalho, ou seja, a parte de quem vai trabalhar em escritório, quem vai trabalhar em campo, área de vivência, área de alimentação, ambiente psicológico, que é aquela comunicação em que a gente tem, aquela área de lazer, aplicações dos princípios de ergonomia, de onde vai ter a questão do treinamento, a questão da integração, da parte de levantamento de peso, atividade repetitiva, sempre tem aquele intervalo. E a saúde ocupacional, que é aquela parte onde a gente tem aquela questão do ASO, a questão de fazer, sempre que for trabalhar na área de risco, sempre tem um treinamento, sempre tem aquela reciclagem da NR, principalmente da NR10, que vai trabalhar na parte de elétrica. Princípios e objetivos da higiene do trabalho, que é eliminar ou minimizar os fatores que propiciam o surgimento das doenças profissionais, reduzindo efeitos prejudiciais provocados pelo trabalho. Prevenir o agravamento das doenças, lesões ou deficiências apresentadas pelos empregadores e favorecer a execução da produtividade. Ou seja, quando você entra na empresa, que você faz o ASO, o contratante ele tem uma ciência de como você entrou na empresa. Ou seja, e todo ano, quando você completa um ano de empresa, você faz a renovação desse ASO para ver se você teve alguma deficiência na sua saúde no desenvolver daquela atividade. Se sim, eles vão ter que corrigir aquela atividade. Por quê? Porque ela está roubando sua vida, está roubando sua saúde. Medicina preventiva, que visa estabelecer a prevenção e o controle das principais doenças e costumam a se manifestar na população, evitando que os trabalhadores da organização sejam por elas atingidos. Os exames médicos periódicos são exemplos desse tipo de ação, ou seja, uma conjuntivite, a gente sempre faz aquela questão, né, quem está com conjuntivite, pode faltar, vai no médico, pega um atestado, quem está gripado, vai lá no médico, pega um atestado para quê? Para que não passe todos como é que se diz, essas doenças virais que são transmitidas pelo ar e contamine toda a equipe e pare a produção e a frente de serviço. Aqui nesse quadrozinho mostra a questão do que é o risco. O risco é o quê? Nada mais do que a probabilidade de acontecer o acidente ou o dano versus a gravidade do dano. Ou seja, você tem uma probabilidade de você cair, entendeu? E você sabe, se você cair, você vai torcer um pé, vai poder fraturar alguma perna, um braço e poder ter algum tipo de torção. Isso é o risco de tudo isso, desse conjunto. Aqui a gente vai demonstrar alguns dos principais riscos que a gente tem na segurança do trabalho, que temos riscos físicos que vêm desde ruído, vibrações, pressões, radiações ionizantes, que é onde entra os raios UV. A questão dos riscos químicos que a gente tem, a questão dos gases, a questão de gasolina, diesel, poeira, os riscos biológicos, a gente está tendo agora a questão dos vírus,
bacilos, bactérias, doenças intestinais. Os riscos ergonômicos, que é aquela questão do posicionamento, você sentar na cadeira, a questão do ângulo em que você vai sentar na poltrona do ônibus que você dirige. A questão também do posicionamento do seu pé, para a questão da circulação. E também a questão também da visão, de onde você vai fazer uma atividade repetitiva, você ter aquela consciência de estar utilizando o seu óculos para que não aconteça aquele acidente com o seu olho. E também aquela questão, se você tem uma certa deficiência ocular, você fazer o exame de vista, colocar um óculos para poder fazer o seu acompanhamento e não forçar a sua visão. Aqui nessa imagem demonstra algumas técnicas ergonômicas para a questão de levantamento de peso, aonde você está forçando as articulações do joelho e da coxa, e não forçando a coluna como o movimento que a gente faz, em coletar materiais, caixas e assim por diante. Aqui nessa imagem eu trouxe ela para representar a questão da higiene do trabalho em um ambiente de limpeza, ou seja, um ambiente organizado, você vai ter menos risco de acidente, você vai ter menos risco de tropeçar, de pegar algo cortante. Organização, que tipo? Ferramenta, sempre com prancheta, ou utilização do EPI correto, um ambiente bem limpo, para desenvolver essa atividade corretamente e ter uma produtividade bem efetiva. A palavra acidente, de origem latina, é qualquer fato inesperado e indesejado que interrompa o andamento normal de um acontecimento, causando naquele que sofre essa ação um determinado dano. Essa integridade física ou patrimônio ou ambos, ou seja, a perda de um acidente não é a perda apenas física do trabalhador, mas da produtividade e também na qualidade do produto. Geralmente é originada por fatores ambientais, ou seja, catástrofes ambientais, um vulcão, um furacão, uma geada. Sociais, a questões também de recurso, a questão também daquela cultura, daquele pessoal que tem naquela região. Instrumental, ou seja, a falha de um equipamento, a falha de uma ferramenta. E o humano, né? Uma pessoa está descuidada, está de ressaca, fez uma ação de má fé, e assim por diante. E nessa imagem retrata bastante a utilização de um dano, de um acidente causado por uma falha humana, onde o cara não está utilizando os EPIs, não está utilizando esse cara, está utilizando o banco, e acontece vários tipos de acidentes devido a esse tipo de atividade, sem um determinado tipo de controle do risco. O conceito legal de acidentes. A lei 8.213 de 24/7/91, que ele expõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, definida pelo seu artigo 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporariamente para o trabalho. Ou seja, a documentação de segurança do trabalho, a gente tem que guardar ela por 20 anos, porque não necessariamente o acidente do trabalho, ele vai trazer aquele dano naquele mesmo momento, no ato. Ou seja, vários tipos de acidente, as causas no corpo humano vêm ao decorrer dos anos. Também são consideradas acidentes do trabalho as doenças profissionais, assim entendidas, as produzidas ou desencadeadas pelo exercício do trabalho, peculiar e determinada atividade constante, respectiva, relativa à elaboração pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. A doença do trabalho, assim entendida, adquirida ou desencadeada em função das condições especiais em que o trabalhador realizado com ele se relaciona diretamente e constantemente da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Ou seja, tem vários tipos de doença que são relacionadas àquele tipo de atividade. Por quê? Porque aquela doença só desencadeia se for feito aquela atividade. Beleza? Um choque. Geralmente, quem vai sofrer um choque é o pessoal que trabalha com a parte de elétrica. Ou seja, se o marceneiro sofrer um tipo de choque, é porque ele estava fazendo um desvio de função. Se um pedreiro, e assim por diante. E obrigado e até a próxima aula.